E eu vejo em você um cara super ativo, o tempo todo fazedor de coisas. Conta um pouco para mim, Márcio, qual é essa tua experiência, principalmente em relação aos idosos? Eu sei que você tem uma caminhada, uma história antiga. Conta para Sim, mim. meu histórico é bem longo, é de início de carreira, né? A princípio, eu fiz educação física já com umas ideias que pudesse associar duas situações. Eu gostaria de, num passado, ter feito medicina. Eu sempre gostei dessa área biomédica, né? Não pude por outras questões, né? E a área da arte, que eu nunca tive distante, né? Sempre fui artista. Tanto uma situação quanto outra eu não pude fazer. A arte, porque realmente é da nossa redondeza, não tinha arte, tinha faculdade de educação artística, que não é aquilo que me supria. Eu gostaria de ter feito belas artes que na nossa redondeza não tinha. E aí eu fui para a educação física, que atendia as duas necessidades, no meu ver da época, Uhum. tanto a arte, né, quanto a parte biomédica, né, da movimentação, etc. E eu agradeço muito a educação física porque me trouxe uma espontaneidade, me trouxe uma atitude que a educação física oferece a gente, né? E me trouxe os idosos. Por que que me trouxe os idosos? Porque foi graças a ela que eu tive a oportunidade de fazer um estágio no SESC. Aliás, até antes disso, eu tive uma outra oportunidade de fazer um trabalho dentro da Secretaria de Saúde na época que oferecia atividades físicas para os idosos. Então, nós íamos lá, fazia alongamento, essas coisas e tal. E depois, assim que nós tivemos a oportunidade, nós prestamos aí um concurso, porque era um concurso assim que era feito no SESC, passamos e logo em seguida, muito embora lá era um aspecto rotativo, você tinha o Sesc Curumim com as crianças, né? O Sesc Tim com os adolescentes, eram várias áreas. Certo. Mas eu acabei ficando com os idosos. E aquilo deu uma visibilidade para mim, porque sempre fui muito ativo, você conhece. E sempre assim muito audacioso. Então eu pedia para trabalhar. Será que eu posso fazer isso? Será que vocês permitem de eu fazer aquilo? E aí sempre ligado à cultura. Então na época nós fazíamos alguns bailes temáticos, como baile gaúcho, baile da dança cigana e por aí. E aí ia. Tá bom. E aí isso acabou chamando a atenção de uma pessoa, uma grande assistente social. Eu tenho ela ainda como uma liderança na minha vida, né? Hoje eu até me comporto imitando-a, porque é uma pessoa digna de imitação, que é a Thelma Ortiz, hoje já aposentada há muito tempo, né? E fundou muitos projetos dentro da prefeitura aqui de Taubaté. E um dos projetos que ela é a criadora, né, é o projeto Conviver, que hoje trabalha com os idosos, né? E na época tinha o quê? Menos de um ano que ela havia fundado esse projeto. Eu estava na minha última semana de estágio do SESC e ela foi lá, dado a essa situação que eu acabei de falar, para poder me ver. E ficou me sondando. E nessa situação, esse chefe meu da época me chamou, eu estava praticamente indo embora para São Paulo para estudar e tentar um emprego lá. E ele perguntou se eu estava empregado, eu disse que não. Ele falou: ó, vai na prefeitura, procura essa senhora que eu acho que você vai estar empregado. E realmente saí de lá empregado no projeto Conviver. E ali eu tive uma escola, Cíntia. Nós tínhamos naquela época, hoje muito mais, mas eu estou falando daquela época, né? Aquela época era mais ou menos que ano? Então, você veja bem, eu estou com 50 anos, nessa época eu estava com 20, então há 30 30 anos anos atrás. atrás. Então, há 30 anos atrás, nós tínhamos 1.280 idosos cadastrados. Desses mil, não existia centro de convivência de idosos. Como que era feito esse projeto? Esse projeto era realizado em salões paroquiais de igrejas, tanto evangélicas quanto católicas. Então, nós prestávamos esse serviço nesses salões. Aham. Assistentes sociais iam lá com seus trabalhos,
alguns médicos, inclusive, principalmente oftalmo, né? Isso era na época, e os professores de educação física, que daí entrava minha persona, né? Para poder fazer atividade física. Mas, como eu sempre tive a cultura e o artista muito apurado, eu acabei querendo inventar uma situação e existia um plano do governo estadual, que era o famoso JORI, Jogos Sim, Regionais do Idoso, sim. né? E o governante, na época, a sua esposa, gostava muito de idosos. E ela criou uma situação lá voltada às práticas de dança. Até então, né, os primeiros anos era só o esporte em si, onde eu entrei como coreógrafo. E aí nós levamos o nome de Taubaté em situações muito bacanas. Mas aí que está a situação. Há 30 anos atrás, de 30 anos para cá, essa situação do idoso se transformou muito. Eram ativos, mas não tanto quanto somos hoje. E aí nós tivemos, graças a Deus, uma participação e uma contribuição muito importante nessa transformação. Então, esse projeto, nós tivemos que modelar ele, porque até então nós íamos uma vez por semana nesses salões para fazer um trabalho mais voltado, muito embora não fosse a nossa formação, de fisioterapia. De bolinha, você tá Entendi. entendendo? De Uhum. pegar compressas de água quente. E Uhum. quando eu vim, eu olhei e falei, peraí um pouquinho. Realmente, o corpo tem o envelhecimento, mas a mente não tem. E se nós trabalharmos com a mente? Aí eu tive, naquela época, e a Thelma comprava essas ideias enlouquecidas, de como eu estava também, modéstia à parte, eu era o aluno queridinho, porque muito CDF, Ah, demais da conta. sim. Então eu pedi uma oportunidade, porque eu tinha acabado de me formar, né? E era o queridinho dos meus professores, que até hoje são nossos grandes amigos, Sim. de usar a Universidade de Taubaté, porque nós não tínhamos instrumentos como tem hoje, grandes academias, não tinha. Uhum. Usar a Universidade de Taubaté para trabalhar com os idosos com musculação, para que o músculo deles se sustentasse para fazer as loucuras coreográficas da dança, para nós tentarmos levar títulos para Taubaté. E Entendi. nós fizemos grandes loucuras culturais com esses idosos, a ponto de chamar a atenção dos homens. Por quê? Porque na época, Cíntia, eram grupos tanto dentro de uma religião quanto da outra, tá? Para fazer essa migração de trabalho social, que assim que começou, com as idosas, porque eram mulheres, né? Sempre Existia as mulheres, sempre. né? Como que a Thelma pensou isso há 30 e poucos anos atrás, né? De pegar esses grupos de mães que já existiam estabelecidos nesses processos religiosos e migrar para o projeto dos 50 a mais. Você entendeu? Entendi. Então, grupos de mães que se transformaram em 50 a mais e depois virou o projeto de 60 a Aí mais. já não eram mais as mães, eram as avós. Exatamente, foi assim, Aham. entendeu? Então foi um processo que demorou para ser construído até chegar onde hoje a gente vê esses centros modernizados, etc e tal.